Fala nação rubro-negra, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. Antes de mais nada, já vou aqui fazer minha breve introdução. Se você for Flamengo, seja muito bem-vindo. Se você for Flamengo e gosta de ouvir a verdade, você está no canal certo. Agora, se você for mais um Aldir Dourado da vida, passador de pano da turma dos Patotinha, aí você está no canal errado, vá para lá que aqui você não vai agregar nada e aqui eu não quero esse tipo de gente. Aqui o papo é reto e o chicote estrala no peito. Então, só vem aqui quem é Flamengo de verdade, torcedor raiz, que não passa pano e não esconde a sujeira para baixo do tapete. Essa aí é a introdução inicial deste vídeo. O título do vídeo é Puxando a Capivara do meio campo do Flamengo. Vamos puxar a capivara aqui do meio campo do Flamengo, como diz o Barão, né? Um abraço aí pro Barão. E como diz o meu amigo J. News, vou tentar ser o mais breve e tentar alinhar as palavras da melhor maneira possível para que assim você que está me assistindo consiga interpretar, né, o que eu quero passar para você neste vídeo aí. Um abraço aí pro News, tamo junto. Bom, vamos começar aqui pelo meio campo. Antes de mais nada, já anuncio tragédia anunciada para o jogo de domingo. Tragédia anunciada para o jogo de domingo mais uma vez. Vão repetir o meio campo que fez pataquadas diante do Grêmio. E agora mais uma vez esse meio campo vai acabar jogando diante do Juventude. Vou falar isso aí no final do vídeo. Já dando um spoiler aqui, eu já adianto logo. É possivelmente uma tragédia anunciada neste jogo de domingo, com esse meio campo que não vai se repetir o meio campo dos 8-0, o meio campo dos 3-1 sobre o Inter, o meio campo dos 2-0 sobre o Inter, não vai se repetir, não vai. Vai ser um meio campo que conduz a bola e não leva a lugar nenhum, não cria uma jogada, não tem uma triangulação, não tem uma tabela com os pontos, não tem uma tabela com ataque, não tem aproximação. Um meio campo, tecnicamente falando, água de salsicha e que não vai levar o Flamengo a lugar nenhum na temporada. Bom, eu vou começar falando aqui de um dos titulares, que é o Saúl. Meio campo, espanhol, jogador importante para esse meio campo. Se encaixou. Começar por ele. Bom, vamos lá. O Saúl, ele atualmente, num jogo aqui que ele fez recentemente, ele fez um total de 226 passes, passes certos. 210, né, de 226, percentual de acertos 92,9% nos acertos do Saúl Ñíguez. Muito bom jogador, qualidade absurda, erra muito pouco, ou erros praticamente zero, e os erros dele são passes sempre para frente, ou seja, passes difícil de você acertar, porque vamos dizer assim, aquele jogador de visão de jogo, visão, pum, recebeu a bola, já toma de primeira. Então assim, ele não vai dominar a bola, pensar o que vai fazer, carregar a bola, ele não é esse tipo de jogador, ele é um jogador dinâmico, ele já vê aqui, ó, companheiro livre, chegou a bola de primeira, ele não dá tempo do adversário pensar para dar o bote nele. Então ele já é um cara que tem um toque de primeira, sabe o que está fazendo e às vezes ele erra. Vamos dizer assim, faz parte do profissional também cometer seus erros. Seria estranho se ele tivesse 100% de acerto, né? Seria estranho, que aí a gente poderia duvidar da qualidade dele, se ele tivesse 100%, porque seria tudo passo para o lado ou passo para trás, que é o que acontece quando você tem um percentual de acerto de 100%. Seria estranho, estranhíssimo. Ainda bem que ele tem 92,9%. Então isso mostra que ele também erra, está capacitado a errar, mas é um erro que é
é um erro mais, vamos dizer assim, aquele erro que de 10 ele vai errar 2, de 20 ele vai errar 2, vai acertar 18. Então assim, é sempre para frente os toques do Saúl Ñíguez, muito bom jogador. Observação rápida, pequena diferença entre algumas fontes que foi pesquisada, né? 209, teve site que acusou 209 passes, outros 210, então assim, varia muito de um jogo para o outro, os acertos do Saúl Ñíguez, né? Vamos lá, esses acertos aí foi no total de 300 minutos, então foi mais ou menos ali um recorte de 2 jogos, 2 a 3 jogos, um recorte ali da participação do Saúl Ñíguez. Agora vamos lá falar aqui um pouco mais somente dos jogos do brasileiro. Até agora na Série A ele disputou 4 jogos, totalizando 294 minutos, média de passe por minuto, cerca de 144 passes tentados. Durante uma partida de 90 minutos ele acerta 132 passes completos, taxa de conclusão de passe 91,7%. Então assim, é muito alta a taxa de passe dele, pela qualidade do jogador, dispensa comentário o Saúl Ñíguez. Agora vamos para mais um aqui, vamos para mais um aqui. Cadê aqui? Não, deixa eu ver aqui. Esse aqui é do Jorginho. Vamos lá, vamos pro Jorginho. Tô puxando a capivara aqui de cada um desses meio campo. O Jorginho, somente no jogo do Mundial de Clubes, esses dados aqui. Daqui a pouco eu vou pro brasileiro. No Mundial de Clube contra o Esperance, o Jorginho jogou 74 minutos, 104 ações com a bola, passes certos tentados 92, de 99 ele acertou 92, ou seja, ele teve uma porcentagem de 93%. Passes longos certos, então você vê que os caras são brabos, eles não tentam passe para o lado ou para trás, é sempre bolas difíceis, bola longa, lançamento, toque de primeira, os caras são brabos no meio campo. De 4 tentativas de bola longa, ele acertou 3, ou seja, percentual alto, 75% de acerto. Mostra que não é um cabeça de bagre. Duelos vencidos, 3 de 3. E deu uma assistência. Toques na bola mesmo, como ações com a bola, 104. Dados mais gerais e médias no brasileiro. Médias de passes completo por 90 minutos, 80,6 entre jogadores do Flamengo que jogaram pelo menos 500 minutos. Você vê que é um jogador companheiro, está sempre buscando o seu companheiro para tocar. Ele não é um jogador que prende muito a bola no pé, fica poucos segundos com a bola, porque sabe muito bem o que já vai fazer, já tem a jogada na cabeça, fica só esperando uma brecha ali do adversário para mandar uma bola para o seu companheiro. Então assim, mais uma peça importante nesse meio campo do time do Flamengo. Número de passes progressivos por partida, 10,2. Taxa de acerto em passe em competições do Flamengo, acima de 90%. Aí quando eu falo que esse meio campo do Flamengo só vai jogar bola se tiver Saúl, Jorginho, Arrascaeta, aí me vem os Aldis Dourados da vida, os fulanos chocos da vida, dizer que eu tô errado, mas os números estão aí. Os números estão aí. Jorginho, em todas as competições do Flamengo, ele tem 90% de acertos nos passes. Me fala um desse meio campo que tem essa média. O Saúl, em todas as competições do Flamengo, o mesmo índice de porcentagem. Não sou eu que estou falando, cara, é os números. Então discutam com os números, fale que os números estão mentindo. Fale que os números estão mentindo. E esses são 2 jogadores importantes desse meio campo. Nem fiz a pesquisa, nem quis fazer a pesquisa sobre o Arrascaeta. Por quê? O Arrascaeta hoje está muito mais numa função
como se fosse um falso 9 jogando mais avançado, só recebendo a bola dos dois, do que praticamente como se ele tivesse em um meio campo. Que eu vou falar no final do vídeo um detalhe sobre o Arrascaeta. Vou falar um detalhe, vai ter gente que vai chiar, mas eu tô pouco me importando. Bom, vamos lá. Aí eu tive que pesquisar a capivara do Alan. Eu tive que pesquisar a capivara do Alan, que eu acho um excelente jogador. Bom, vamos lá. O Alan, ele de 71 tentativas de acerto de passe, ele tem 70. Ele tem 70. Ele já tentou 7 bolas longas e ele tem 100% de acerto. Essa é para os caras pálidos que não gostam do Alan. Essa é para os caras pálidos, para os Aldis Dourados da vida, para os fulanos que gostam de rezar, que fala de reza das vidas. Engola o Alan. O Alan é brabo. Falo para você, o Alan é brabo. O cara é diferente. Cadê aqui? Acertou 70 de 71 no mesmo jogo citado acima. Ou seja, ele tenta bola longa, ele tenta passe de primeira. Ele não, vamos dizer assim, ele não tem o mesmo futebol que o Jorginho e o Saul, longe disso. Mas ele é um cara que quando ele entra nos jogos, que a torcida não fica pegando no pé, o treinador não enche o saco dos caras, ou vamos dizer assim, que ele treina bem durante a semana, que o treinador deixa ele jogar. Ele é um cara que, se deixar ele jogar ali, a torcida não pegando no pé dele, o cara tem uma qualidade. Ele tem qualidade. Ele é o cara mais próximo, guardadas as proporções, que pode substituir um Jorginho ou até um Saul. Pela dinâmica que ele dá no meio campo. Não estou falando em questão de futebol de carreira. Tá? Estou falando pela quantidade de passes. Ele é o quarto jogador do meio campo que, quando entra, ele tem uma porcentagem alta de acertos. Quem é o terceiro jogador, o segundo? Quem é? Bom, entre os volantes, ele está em terceiro. Ele tem a média ali de 7 a 8. O Jorginho e o Saul tem a média de 9, 9,5. Então esses aí estão fora de cogitação. Mas o Alan tem a média 7, 7,5, 8, 8 de passes, de acertos de passe. Quem é o jogador mais abaixo? Everton Araújo. Everton Araújo é o jogador nota 5, nota 4, que não tem espaço entre essas feras aí. Quando ele entra, o nível cai. Ah, mas como assim? Porque ele tem um percentual muito alto de erros. Ele tem um percentual muito alto de erros. Ele rouba bastante bola, mas na hora de entregar ele toca para o adversário, porque ele joga de cabeça baixa. Então é um ponto negativo quando o Everton Araújo joga, e há uma diferença quando o Alan joga. Vou chegar lá no jogador que eu estou querendo. Vou chegar lá. Vamos lá. Cadê aqui? Ó, o Everton Araújo, ele tem a média mais baixa de tentativas de passe e erros. Erros graves, tá? Erros graves. Tem alguns dados dele aqui. Ó, ele teve de 37 tentativas, ele errou 4. Ele teve um percentual. Ele tenta muito pouco, vamos dizer assim. Parece que ele já entra com medo de errar. Ele pega muito poucas vezes a bola, e quando pega, ele não tem aquela mesma confiança que o Alan tem, que o Jorginho tem, que o Saul. Ele quer fazer coisas que ele não sabe. Ele quer fazer coisas que ele não sabe. Ele entra muitas vezes cochilando, dormindo. Mas eu não estou gravando esse vídeo aqui para, vamos dizer, para menosprezar o garoto da base, não. Eu estou falando aqui em cima dos números. De 31 passes tentados, ele acertou 29, ele errou 2.
De 81 ele acertou 76. O percentual dele é 33,9. Então assim, é baixo demais, é muito baixo. O jogador mais cru desse meu campo é o Everton Araújo. Agora vamos lá. Dela Cruz, chegou no jogador que eu queria. Dela Cruz. Deixa eu ver só uma coisa aqui. O Alan tem 99% de acertos. Quase 100%. Não, no geral é 93%, né? No geral ele tem 93%. Deixa eu ver uma coisa aqui. O Everton Araújo. O Everton Araújo, esses dados aqui não tem como entrar na disputa, porque ele joga poucos jogos. Aqui só tem 2 jogos que ele jogou. E os caras jogam mais jogos que ele. Então é natural os caras ter mais porcentagem. Então chega a ser injusto até com ele eu falar esses dados aqui do Everton Araújo. Vai parecer que eu tô queimando o garoto, mas eu não tô. Tô falando somente os jogos que ele jogou. Ele tem um percentual baixo e de poucos acertos, né? E mais erros do que acerto. Bom, vamos lá, falar Dela Cruz, para o vídeo não ficar grande. Dela Cruz, ele jogou poucos jogos também na temporada. Eu vou falar um jogo exclusivo aqui. Ele jogou diante do Central Córdoba. O Flamengo perdeu esse jogo, Maracanã. Ele tentou 91 passes, acertou 84. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Ele errou 7 passes. Ele teve um aproveitamento de 92%. Aí ele jogou contra o Fluminense no Campeonato Carioca deste ano. Ele tentou 49 passes. Ele acertou 47. Aí ele jogou novamente contra o Fla-Flu numa semifinal. Ele tentou 55, ele acertou 51. Ele teve 93% de acerto. Aí ele jogou como titular até certo momento de 2025, teve a lesão. Mas ele no total ele tem 89% de aproveitamento geral nos passes longos. Ele tem 72% de aproveitamento nos passes longos. Então vamos lá. Aqui tem mais dados detalhados de Dela Cruz. Ele 627 passes, ele acertou 567 passes certos. Total informado, 634 passes, precisão de 90,4%. Passes certos, por exemplo, 90, ele tem uma taxa de 66,5%, taxa de acerto. Então assim, ele tem uma média baixa de acerto. Ele já está em desvantagem comparado ao Alan, o Jorginho e o Saul. Ele é um cara que, apesar de ter alguns índices altos, mas ele tem um percentual baixo por um grande motivo. Por um grande motivo que muita gente vai chiar, muita gente pode discordar, muita gente vai rasgar as calcinhas pela cabeça, mas eu não estou nem aí. Eu vou falar a minha opinião. O Dela Cruz, ele é um jogador que ele tem esses índices um pouco baixos, porque ele prende muita bola. Ele não solta a bola, ele não joga em prol do time, ele joga para ele. Quando ele soltar mais a bola, quando ele buscar mais a levantar a cabeça para enxergar o jogo, aí ele vai jogar igual, guardadas as proporções, estilo Saul, estilo Jorginho, o Alan, que dá uma dinâmica da sua forma, não comparando com os caras, mas ele tem um índice até superior que o Dela Cruz. Isso porque não é titular 100% dos jogos do Flamengo. Até um dia desse era, mas não dá para competir com o Jorginho e Saul, não dá. Mas ele é um ótimo reserva ali que bota, que entra ali, dá uma dinâmica no meio campo do Flamengo. Embora parte da torcida do Flamengo é cega e não enxerga a merda do jogo, aí persegue o cara,
né? Então assim, o De La Cruz, ele é um bom jogador, desde que você tire o melhor dele no segundo tempo. Jogador para segundo tempo, para ser titular do Flamengo, não. Jogador para cadenciar, o Flamengo está ganhando de 2-0, aí você bota o De La Cruz para chamar uma falta, para fazer uma cera lá na frente, tocar a bola, né? Tentar buscar, fazer até um terceiro gol lá na frente. Agora, você vai para um jogo de brasileiro, você já pegar e botar o Alan no jogo Flamengo e Grêmio, você botar o Alan no Maracanã, perdão, você botar o De La Cruz, jogo Flamengo e Grêmio, você botar o De La Cruz em pleno Maracanã, porque vai agradar a torcida, aí você tá de sacanagem. Aí não tem como eu apoiar um projeto desse. Você tendo o Alan, que vem atuando bem na temporada, e você prefere o De La Cruz, então você está escalando por nome e por grife. Você não está escalando por futebol ou pela meritocracia. Aí as incoerências do treinador lá, do treineiro, do estagiário, professor Pardal, que aí eu vou ser obrigado a chamar ele disso. Não tem como eu apoiar um projeto desse, não tem como eu apoiar um treinador desse, por causa das incoerências dele. E eu nem vou falar das outras pataquadas que ele fala nas coletivas. Eu nem vou citar aqui, isso aí é para outro vídeo, né? Ontem eu participei da live lá do Barão, a gente falou sobre o treinador, né? Mas é isso, para não perder o foco aqui do vídeo. Depois, quem quiser ver a minha participação, vão lá no canal. Aqui é Fly SP, Barão e Baronesa, vocês veem lá a minha participação. A gente falou de seleção, a gente falou do Flamengo, né? Então assim, quando a gente puxa a capivara aí do meio campo do Flamengo, aí vai ter gente que vai achar ruim. Mas eu volto a repetir, esse time do Flamengo vai ficar provado mais uma vez que é dependente de Jorginho, Saul e Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro e o Luiz Araújo. Não tem para onde fugir, não adianta. Pode rasgar as calcinhas de vocês pela cabeça, pode fazer o que vocês quiserem. Esse time do Flamengo só vai para frente se tiver o trio de meio campo e se tiver um ataque sólido, um meio campo sólido e uma defesa sólida. E para isso é necessário o Matias Vinha na esquerda, o Varela na direita, a dupla de Léus, Jorginho e Saul, Arrascaeta, o Pedro, Samuel Lino e o Luiz Araújo. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. O time do Flamengo para o restante da temporada é esse. Mesmo que desagrade a troianos e belgranos. Mas o time é esse. Não tem espaço para Prata. Não tem espaço para De La Cruz. Não tem espaço para Everton Araújo. Não tem espaço para esses caras. São jogadores de segundo tempo. Se, dependendo do que aconteça aí, que daqui a pouco eu vou falar de Bruno Henrique, é um jogador selecionável, que pode disputar a vaga lá no ataque do Flamengo, na sua função. Improvisação, não. E eu nem vou mais falar de camisa 9, eu nem vou mais falar de camisa 10, eu não vou falar desses caras. Aí é papo para outro vídeo. Eu vou gravar, eu tô puxando a capivara dos malandros, como diz o Barão. Eu tô puxando a capivara dos caras, números, dados, né? Que é para acontecer tragédia anunciada, a gente saber o porquê foi. Porque o treinador é incapaz, ou tem preguiça, ou é amador mesmo. É incapaz, é incapacitado de buscar sempre a coerência, de buscar sempre manter os melhores no time. Aí fica com esse papo de preferência. Você tem que ter preferência pelo Flamengo. Você tem que ter preferência pelo clube que paga o seu salário. Que paga o seu salário. Então você tem que ter preferência por quem treina bem na semana. É por quem chega nos jogos e soa a camisa, demonstra comprometimento, foco e honra essa camisa do Flamengo. E não por preferência pessoal sua. Que se dane a sua preferência pessoal. Você tem que
escalar quem vem atuando bem na temporada. É contra o regulamento da vida chegar no jogo de domingo e você vir com Dela Cruz, Saul e Arrascaeta. É contra o regulamento da vida você botar Dela Cruz nesse time. É contra o regulamento da vida você vir com Prata ao invés do Luiz Araújo. É contra o regulamento da vida você vir com Danilo na zaga e você vir com Alexandro. Não tem como eu apoiar um projeto desse. Não tem como eu apoiar essas pataquadas. Agora, se os Aldis Dourados da vida apoia, aí o problema é deles. Se a turma dos patotinhas, tá cheio de patotinhas, né? E fala, ai, não vá no canal de fulano, não vá no canal. Vá se lascar, rapaz. Vão se lascarem. Meu canal não depende de vocês, não. Cambada de sem vergonha. Meu canal não depende de vocês, não. Vem aqui no canal Crônica Esportiva quem gosta de mim e gosta de ouvir eu falar as minhas análises. Não devo nada para ninguém. Cambada de sem vergonha. Cambada de vagabundo. Então vamos lá. Vamos falar aqui agora. Tem mais um jogador aqui. Não, agora que eu pesquisei. Eu pesquisei aqui. Ó, quando eu falo que o Dela Cruz é um jogador que mais segura a bola, é por causa disso aqui que eu vou falar agora. Dela Cruz em 2025, ele disputou 12 jogos no Campeonato Brasileiro, totalizando 719 minutos. Considerando que ele tenha feito aproximadamente 66 passes por jogo, isso resultaria em cerca de 792 passes na temporada. Dividindo esse número pelos 719 minutos jogados, temos uma média de aproximadamente 1,1 passe por minuto. O que sugere que ele mantém a posse de bola por cerca de 1,1 segundo a cada minuto. Já o Saul Niguez, um jogo específico contra o Inter, ele teve 66 toques na bola durante os 90 minutos. Isso indica uma média de aproximadamente 0,73 toques por minuto, ou cerca de 1 segundo por toque. E outras partidas ele teve 212 ações com a bola em campo, completando 138 passes de 159 tentativas, o que resulta em um aproveitamento de 87%. Então assim, isso mostra claramente que o Dela Cruz, ele, em muitos momentos, ele é desleixado, ele chama a falta, aí às vezes o árbitro não marca a falta, às vezes ele cai já botando a mão na bola. Então assim, eu não estou aqui fazendo esse vídeo para queimar o Dela Cruz, nem o Everton Araújo, nem o jogador. Estou aqui para falar dos acertos, dos erros, em cima das brechas que eles dão para a gente falar. E na minha opinião, para deixar claro mais uma vez, o Dela Cruz ele é incompatível a esse meio campo do Flamengo. Ele pode ser um jogador, um bom reserva, um jogador para segundo tempo, para entrar e cadenciar, ou o treinador buscar adaptar ele em uma nova posição. Ah, mas ele não tem porte físico, aí é o problema dele, do treinador. Aí eles se virem para lá. Aí ele se vire para lá e busque o treinador adaptar ele em uma função um pouco diferente. Na minha visão, ele poderia fazer um teste. Poderia fazer um teste em um jogo ou outro ali, um jogo pequeno, que não fosse um jogo grande. Por exemplo, um Flamengo e Fortaleza, um exemplo. Flamengo e Fortaleza no Maracanã. Aí você poderia fazer um teste. Puxa o Dela Cruz um pouco mais para frente, avançado, onde ele não vai precisar estar recebendo a bola toda hora, e joga ele mais para frente, avança ele um pouco para ver o que é que vai dar, para ver se ele começa a render, para ver se ele solta mais a bola.
se ele faz alguma coisa de útil ao agradável, né? Porque, na minha opinião, mais uma vez, De La Cruz de volante, não dá. De La Cruz de segundo homem, não dá. Ou avança ele para uma função ali que o Arrascaeta tá e puxa o Arrasca um pouco mais para trás, ou deixa para o segundo tempo. Mas para mim, colocar De La Cruz com esse meio campo que está começando a se desenhar, que é um meio campo dinâmico, toque de primeiras, viradas de jogo, lançamentos, toques rápidos, tocou, não está mais comigo, meio campo de tabela. Para esse meio campo, o De La Cruz não dá, o Everton Araújo não dá, porque aí o nível cai. O nível cai e cai bastante. Então vamos lá. Para a gente fechar aqui esse vídeo, já está um pouco grande, mas é necessário puxar a capivara dos meio campistas. Bom, eu tenho mais uma informação. Acordão do caso Bruno Henrique do Flamengo prevê ofício à CBF para a internacionalização da pena. Sugestão partiu da Procuradoria do STJD e foi acatada por relator para o final do processo. Então, assim, esse caso Bruno Henrique vai render. Eu sou daquela opinião. Se foi punido, que pague a pena. Se foi absolvido, que vida que segue. Se tiver brecha e dá para recorrer, que recorra. Mas se vê que não tem brecha, se recorrer vai ser pior, que pague a pena e ponto final. Eu não vou nem entrar muito nesse assunto. Os advogados lá do Bruno Henrique do Flamengo estão aí para isso. Então que resolva lá a situação do Bruno Henrique. Se tiver que ser punido, ele já pegou os 12 jogos, que cumpre os 12 jogos e volte. E vida que segue, como diz o Nilson, segue o fluxo que a vida continua. O Flamengo vai ter que seguir com o Bruno Henrique ou sem Bruno Henrique. O Flamengo vai ter que se levantar a cabeça e vai ter que seguir em frente. É uma perca? Mas o que é que nós podemos fazer? Nada. Nós não, mas eles talvez possam. Bom, Jorginho não treinou hoje e muito pouco provável presença garantida no jogo diante do Juventude. Varela voltou da seleção uruguaia com a pubalgia e é dúvida. Péssimo problema. Então, muito pouco provável a gente vai ver Varela, muito pouco provável a gente vai ver o Jorginho. Já temos dois grandes desfalques no time do Flamengo. O lateral direito, que vem jogando muita bola, e o meio-campista Jorginho, mais uma vez, está fora do jogo, de mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, um grave problema aí. Tem solução? Tem. Pelo menos para o meio-campo. Já para lateral, nós estamos fritassado, cozido e mal passado. Porque esse tal de Emerson Royal aí é ruim que dói. O homem é ruim que dói. Até agora, tá devendo e devendo muito futebol. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Outro que deve desfalcar o time é Gonzalo Prata. Esse aí é reforço. Reforço e muito reforço. Tá? Esse cara é fora, é reforço pro time do Flamengo. E é desfalque pro adversário, porque isso aí é ruim que dói. Esse aí é horroroso. Não é pouco não, é muito ruim. Não é pouco não. O jogador ficou na academia acompanhado do departamento médico. Bruno Henrique, por sua vez, continua suspenso e aguarda um efeito suspensivo para saber se pode viajar com a delegação neste sábado. O Flamengo viaja amanhã. Amanhã, com certeza, vai sair a lista oficial dos relacionados. Então, amanhã
a gente tira a prova dos 9. Se Jorginho vai para o jogo, se os demais vão para o jogo e quem não vai para o jogo. A princípio, o time que treinou foi Rossi, Royal, Danilo e Léo Pereira. Não sei o que aconteceu com o Ortiz, eu não sei. Mais uma vez, mais uma incoerência do treinador aí, hein? Ayrton Lucas, mais uma incoerência do treinador. Matias Vinha não joga. Dela Cruz, mais uma incoerência do treinador. Vão anotando. Saul e Arrascaeta. Luiz Araújo, um ponto positivo. Samuel Lino e o Pedro. Então assim, Royal, ok, é o que tem, vai esse. Então nem vou falar nada. Mas aqui, Danilo, Ayrton Lucas e Dela Cruz, você tá de sacanagem, meu amigo. Aí não tem como apoiar um projeto desse. Aí é pau em você, meu amigo. Aí é pau em você, o chicote estrala. Então assim, não tem como. Eu vou buscar saber ainda aqui o que é que aconteceu com o Ortiz e o que é que está acontecendo com o Matias Vinha que não joga. O que é que está acontecendo e por que o Dela Cruz e não o Alan. Então são 3 incoerências desde que existe alguma notícia. Calma aí. O Danilo, ele entra no lugar do suspenso Léo Ortiz. Então, esquece a parte do Léo Ortiz que eu falei. Mas a do Matias Vinha, do Dela Cruz, aí não tem como não. Aí não tem como não. Se tudo bem. Se o Royal e o Danilo é porque um tá machucado e o outro tá suspenso, ok. É o que nós tem. Agora, Ayrton Lucas e não Matias Vinha, o Alan no lugar do Dela Cruz, era para ser o Alan no lugar do Dela Cruz. Mas aí eles vão ter que botar o Dela Cruz, que é para agradar a parte da torcida, é para agradar os torcedores, é para agradar os Aldis Dourados da vida e a turma que fala em reza e não em futebol, que acha que futebol é para ter reza e não outras coisas. Então assim, não tem como eu concordar com isso e não tem como eu apoiar isso aí. Para mim é um treinador fraco, amador e estagiário. Se você não concorda, o problema é seu, mas essa é a minha opinião. Valeu, tamo junto.